Olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o pastor Juan Nossi e é sempre uma alegria poder gravar esse devocional para cada um de vocês que estão aqui ouvindo. Hoje o nosso devocional ele tem sido partilhado em diversos países e escutado por muitas pessoas de diversas nações. E se você escuta esse devocional de um outro país, comenta aqui para que nós possamos conhecer você. Eu sei de pessoas nos Estados Unidos, sei de pessoas na Europa também, mas se você tem escutado de um outro país, comenta aqui o país de onde você está escutando e o quanto esse devocional tem abençoado a sua vida. Nós adentramos agora 1 Coríntios, encerramos Romanos, ontem já tratamos aqui 1 Coríntios capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 2, onde o apóstolo Paulo começa a sua mensagem dizendo o seguinte: olha, amados irmãos, verso 1 aí de 1 Coríntios capítulo 2. Na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para apresentar-lhes plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em franqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentações persuasivas e astutas, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O apóstolo Paulo começa aqui, 1 Coríntios capítulo 2, falando que a base da pregação dele, de fato, é a obra de Jesus Cristo e que a linguagem dele é uma linguagem simples para que todos pudessem entender o Evangelho de Jesus Cristo e que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para transformar. Engraçado que nos dias de hoje muitos têm se utilizado de uma linguagem eloquente que muitas pessoas olham e ficam admiradas, mas não conseguem entender o que está sendo dito. O apóstolo Paulo vai na contramão, assim como Jesus fez. Jesus também usou de parábolas, usou de linguagem simples, usou de expressões comuns do cotidiano para que as pessoas pudessem entender. E o apóstolo Paulo está dizendo que ele faz a mesma coisa. No verso 6 ele continua dizendo: no entanto, quando estávamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria dessa era ou dos seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seus planos antes secretos e ocultos, embora ele o tenha elaborado para a glória do começo do mundo. Os governantes dessa época, por sua vez, não entendem, pois se houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. E é isso que as Escrituras se referem quando diz: nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nós Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria que ele ensina não é uma sabedoria humana, e sim uma sabedoria espiritual, uma sabedoria divina, uma sabedoria que é do próprio Deus e que somente o espírito de uma pessoa conhece aquela pessoa, e nós podemos acessar a sabedoria de Deus porque agora em nós habita o Espírito Santo de Deus. Então você, uma vez que aceitou Jesus Cristo no seu coração, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, ou seja, agora você tem acesso a uma sabedoria que não é sua, mas uma sabedoria divina. E o que é essa sabedoria divina? É o conhecimento que Deus tem da vida, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, traduzido de uma maneira que você passe a tomar decisões corretas, decisões pautadas na visão que Deus tem da vida, decisões pautadas na visão que Deus tem do futuro, decisões pautadas naquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E como que você tem acesso a essa sabedoria divina? Através do Espírito Santo que habita em você. No verso 10, ele diz assim, no verso 13, quando lhes dizemos isso,
Não empregamos a palavra vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais às pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-la, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele vai fechar esse capítulo dizendo que as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não vão entender as coisas do Espírito. Agora, o mundo espiritual governa o mundo material, isso é muito claro. O mundo espiritual governa tudo o que é matéria, e disse Deus haja e passou a existir. Deus conhece o futuro, ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Mas quem não é espiritual, quem não tem o Espírito, não acessa essas verdades e, portanto, vive como se tivesse uma cegueira nos seus olhos. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não consegue ter clareza. Por quê? Porque essa sabedoria, ela está limitada àqueles que têm o Espírito. Se eu pudesse resumir então o capítulo 2 de 1 Coríntios, eu diria que esse capítulo está falando de sabedoria espiritual. Eu diria que essa sabedoria é limitada, é isso que o apóstolo Paulo fala do verso 1 ao verso 5. Eu diria que essa sabedoria, ela é revelada pelo Espírito Santo, é isso que ele fala do verso 6 ao 10. Eu diria que essa sabedoria transforma vidas, é isso que ele vai falar do 11 ao 16. Ou seja, você que está me ouvindo, você precisa ter consciência, sim, existe uma sabedoria divina, que está acima de toda e qualquer inteligência humana. Você precisa ter consciência de que essa sabedoria, ela é revelada pelo Espírito Santo, não por livros, não por cursos, não por pessoas, mas pelo Espírito Santo de Deus. E você tem acesso ao Espírito Santo de Deus porque ele habita em você, então você pode perguntar, você pode pedir essa sabedoria. A Bíblia diz que quanto mais você pede, mais você recebe, ou seja, não tem problema sem solução quando você pede sabedoria a Deus. Não tem situação que não tem saída quando você pede sabedoria a Deus. E essa sabedoria que você pede a Deus, em terceiro lugar, ela transforma a sua vida, mas a vida de todo mundo que está ao seu redor. O nosso problema é que ao invés de recorrer à sabedoria divina, nós recorremos à inteligência humana. Ao invés de recorrer à sabedoria divina, nós recorremos ao conhecimento que está nos livros, ao conhecimento da experiência de vida de alguém. Eu queria te incentivar hoje a transicionar a sua busca para a busca da sabedoria divina. Ao invés de você buscar no Google, ao invés de você buscar no ChatGPT, ao invés de você buscar na experiência de vida de algumas pessoas, ao invés de você buscar no conselho de algumas pessoas, você vai passar a buscar sabedoria no Espírito Santo de Deus, clamando sabedoria para algumas situações específicas que você está vivendo, clamando por sabedoria para decisões que você precisa tomar, tendo consciência de que essa sabedoria é limitada para os filhos de Deus, é revelada pelo Espírito Santo e que essa sabedoria pode transformar a sua vida e a vida de todos que convivem com você. Vamos orar nesse sentido, Pai? Nós pedimos a Tua ajuda. A Tua palavra diz que nós devemos clamar ao Senhor por sabedoria. E nós queremos clamar por essa sabedoria que é limitada aos seus filhos, por essa sabedoria que é revelada pelo Espírito, por essa sabedoria que transforma vidas. Nós queremos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para viver, sabedoria para falar, sabedoria para conversar, sabedoria para tomar decisões, sabedoria para fazer escolhas, sabedoria para saber como proceder diante dos desafios dessa vida. Nos dê sabedoria, Pai, e nos guie nessa sabedoria para que a nossa vida seja transformada, mas para que haja transformação de todos aqueles que nós amamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria e que você se mova por essa sabedoria divina. Eu te vejo amanhã. Um grande abraço.